Aula de hoje eu quero falar a respeito da aculturação. Esse é o termo que eu quero que vocês atentem-se, porque um dos maiores problemas que nós tivemos com a etnia indígena no Brasil foi a aculturação. Então isso é uma coisa que é recorrente, tá? Em vários aspectos. É natural que sobre os indígenas, né, nós temos vários elementos que a gente pode trabalhar, que são o legado deles, né? Esse povo que praticamente nos formou aqui no Brasil, né, que são o povo originário, né? Nós temos umas ideias que a origem dos indígenas brasileiros, eles tiveram duas frentes, né, que uma teria origem pelo Estreito de Bering, que vieram pela América do Norte, né, saindo lá da Europa pelo Estreito de Bering, né, onde a Rússia se encontra ali com a Alasca, né. Dizia a lenda que tinha uma espécie de uma ponte de gelo. E uma da teoria que eles vieram por lá. A outra, que não é outra, né, elas são juntas, né? Uma vertente veio de cima e a outra provavelmente veio da região da Polinésia. Nós temos ali, por exemplo, um dos fósseis mais antigos que nós encontramos aí no Brasil, que foi a Luzia, né? E ela foi encontrada em Minas Gerais, e pelos traços que tem, né, na formação do crânio e tal, identifica que é de origem polinésia. Significa então, é claro, que então nós temos duas frentes de formação indígena. Nós, no nosso litoral aqui, você vai lá para Cananéia, Iguape, né? Iguape a gente anda ali para baixo da Ilha Comprida, você vai encontrar os sambaquis, né? Os sambaquis são túmulos de origem primitiva, né, pré-histórica, que são túmulos feitos à base de conchas e resíduos marinhos assim, e ainda funcionava como um túmulo, né? E depois você vê também lá no sul, né, as frentes dos indígenas, os caingangues e o xocleng, né? E esses que eram do tronco linguístico do Geu-Tapuia, né? Quando eu pesquisei eles, é muito interessante, eles tinham no túmulo deles, assim, eles colocavam os ossos, mas todos esmagados, né? Porque dizia a lenda que se não esmagasse, o corpo voltava à vida de uma forma espiritual, assim, e formava o Unaniti, o Ogidjo, que seria uma espécie de uma entidade, né? Que daí fazia filho e formava uma outra criatura, assim, meio demoníaca, né? Eu passei para vocês no outro dia o mito da origem, né, do criação do mundo, né, do universo, na versão Tupi-Guarani, né, que daí eles têm a figura principal do Yanderu, que é Deus Supremo, e Tupã, né, que seria o que cuida das coisas da Terra, né? Em tese, Tupã é o Deus do Trovão, Thor, assim, né? E esse Tupã, ele é uma divindade, né? Agora imagine tudo. Os indígenas tiveram, né, todo esse legado deles, né? Se organizaram aqui no Brasil. O Brasil que eles chamavam de Pindorama. Então o nome, na verdade, original dessa região nossa que é Pindorama. E quando vieram os portugueses, colonizadores, né, aí já começou o processo de aculturação. Mas assim, você pegar lá a carta de Pero Vaz de Caminha, né, no final lá, além dele pedir terra para o sobrinho dele, ele já identifica na carta assim que não tinha ouro, não tinha prata aqui e tal, né? Né? Ele fala assim, né? Nem ouro nem prata nós vimos, porém o melhor fruto que se dá dessa terra, eu não canso assim, além da terra, né? Que pelas águas que tem, dar-se nela tudo, né? Fala assim no caso da lavoura, né? Que é muito boa, que daria para plantar.
Mas o maior fruto que se extrai da terra é salvar essa gente. Se salvar assim é estranho, né? Porque salvar essa gente. E salvar no sentido de catequizar, sabe? Eles fizeram a missa, né? A primeira missa foi no dia 26 de abril de 1500, lá em Porto Seguro. Frei Henrique de Coimbra, né? Que rezou a missa. E claro, né? Tá relatado lá na carta lá que ficaram preocupados porque as índias ficavam com os peitos de fora, lá, os caras lá rachando o bico da risada, tudo zoando e tal. Os caras ficaram todo nervosos, né? Então acho que é isso que impactou. Mas alguns anos depois ali, né? Ainda como Contra-Reforma, né? Que era um período complicado, a igreja criou a Companhia de Jesus, né? Onde vieram os jesuítas. E os jesuítas aí que vieram para o Brasil e na verdade introduziram, né? A seco, né? O cristianismo. E a ponto de torná-los todos cristãos, né? E aí boa parte da cultura e as tradições foram já abandonadas, né? Essa é uma questão lá no século XVI, mas nós temos hoje, por exemplo, frentes de evangelizadores, né, que ganham dinheiro público, né, para fazer as missões evangélicas nas tribos indígenas, né? Isso, na verdade, é complicado, né? Porque está impondo uma religião, uma coisa que já foi errada lá no século XVI, que todo mundo não tinha muita noção ainda, mas cada um tem que ter sua liberdade de culto, né? Isso é o fundamental. É o que deixa o Brasil ser mais policultural, né? Uma vez a gente teve uma experiência interessante no Brasil, quando em Recife, quando formou Recife, né, os holandeses vieram o governo de Nassau, né? Eles eram calvinistas, né, que seriam os evangélicos hoje, assim. Então não é católico, né? Tem suas crenças ali. Não, ele não implicou com os católicos. Ele falou, não, pode deixar os católicos aí, tem as igrejas, não tem problema. Por outro lado, também não ligou muito para os outros ritos, né? Deixou certa liberdade lá até para os índios e para os negros, né? Fazerem os seus rituais e respeitar, de certa forma, as religiosidades. E isso ajudou a criar uma identidade no Brasil, né? Então eu defendo a tese que o Brasil, que a gente conhece, ele nasceu ali, entendeu? Nas concepções dos europeus, indígenas e africanos, assim, que se multiplicaram. Eu vou passar para vocês um vídeo importante sobre os indígenas brasileiros e vocês vão perceber o processo de aculturação deles. Eu quero que vocês atentem-se na história do Caramuru, né, que foi um cacique do Tupinambá, era português, né, o Diogo Álvares. Também a história dos jesuítas, o Padre Anchieta, tem uma história interessantíssima aí, aqui em São Paulo, na região de Ubatuba. Eu quero que vocês analisem isso com carinho. E depois, sobre a aculturação, acho muito importante também a história lá dos Guaranis, dos indígenas lá no sul. A história da Guerra Guaranítica e esses outros eventos assim. Eu quero que vocês analisem o quanto que a igreja, na verdade, acabou influenciando. E fiquem atentos a essa questão que eu falei para vocês sobre essas novas catequeses, assim, os novos jesuítas aí que na verdade estão usando dinheiro público para fazer um assombro, né, na questão da cultura indígena, né? Eu sou amigo de um pajé, sabe, pajé Guaíra, né, um grande amigo nosso lá de Peruíbe. Nós ficamos amigos nos eventos do Revelando São Paulo, né? E ficou amigo mesmo, assim, sabe? Me fez até alguns benzimentos e tal, muito importante. E eu tenho muito carinho, e eles sofrem muito lá pela questão da terra, sabe? A exploração imobiliária quer tomar a terra deles lá para construir pousada, sabe?
coisa de praia, assim, então é um absurdo. Então, quer dizer, é isso que a gente compra a briga, né? Como é que pode isso, né, gente? Pelo amor de Deus, só por interesse econômico aí destruir uma comunidade e tal, né? E nós temos, é claro que indígenas aqui, Piedade, por exemplo, não teve indígena, aqui já tinha índio aculturado. Os mais antigos chamam de bugres, né? E tem os bugres na região do Miguel Russo, né? Então, que sabe antigamente que originou o povo dali ribeirinho. Ibiúna tinha aldeia, né? Ibiúna até chama Terra Escura, né? Ibiúna, nome indígena. Muitas cidades nossas aqui tem nome indígena, né? Tapiraí, Tapir, Anta, aí rio. Sorocaba, né? Terra rasgada, Sorocaba, terra caba. Araçoiaba, né? Seria Araçoiaba, terra onde o sol se esconde, né? Até porque ele tinha o morro do Araçoiaba, encontrava ouro, né? Cheio de lenda, importantíssimo. Sabendo que Sorocaba foi fundado por um bandeirante, o Baltazar Fernandes, ele trabalhava com escravidão de indígena, né? Então, os bandeirantes, ele tem esse legado todo aí complicado. Tem uma história que eu nem coloquei no desenho, mas interessante, simbolicamente assim. Tinha um padre que vivia lá em Itanhaém, né? Ele resolveu subir a serra, né? Subir a serra aí no meio do mato. Assim. Daí subiu mesmo a serra assim em direção, né, ao Planalto. E ali se deu na região, tá, para Itanhaém, dali subindo ali para cima, caiu na região onde hoje é perto de Cutia ali. E chegou quase morto lá, tava, né? E o índio que tinha por lá, se eu não me engano, era dos tribos dos Carijós, era os violentíssimos, né? Se não me engano. Mas E aí ele encontrou o padre, levou ele lá na aldeia, e o padre se recuperou, tal, foi, né, ficando bom. Quando ele ficou bom, ele foi atrás do índio, né, para agradecer, e encontrou o índio morto, né, morto por uma cobra. A cobra tava comendo ele, tava engolindo ele, né. Daí eles pegaram o índio e enterraram o índio, né. Isso é na verdade uma coisa de cristão, né, enterrar o índio. E o padre botou uma cruz, né, bem no túmulo dele. E a partir dali ele fundou a aldeia de Imbu, né? Imbu se escreve M-Boy, né? M-Boy com Y, M-Boy, né? Você lê Imbu. E dali formou então a origem da cidade de Imbu, né? Que lá nós temos Imbu e Imbu das Artes. Então, quer dizer, vocês podem ver como é que é simples. Às vezes chega lá, né, e coloca uma cruz. Tem algumas simbologias através disso que eu acho importante, né, que igual tinha uma abertura de uma novela, uma minissérie que teve na Globo nos anos 2000, e era A Muralha, né, que quando conta também dos primeiros aventureiros a explorar São Paulo, né, Vila de São Paulo de Piratininga, tá? E a minissérie ela começa com a abertura com a música do Vila Lobos, né, que é toda engajada com simbologias indígenas, e aí termina com o cara enfiando a cruz na cara do outro lá. Eu vou ver se eu consigo pôr aí também esse vídeo para vocês. Mas enfim, eu quero que vocês atentem a isso, né? A questão de dominação, né? O tema que na verdade está se debatendo é a questão de dominação e aculturação, né? A gente falou da África esses dias aí, mas agora o foco é na América e nos nossos indígenas, beleza? Então fiquem atentos nos desenhos aí, tomando atividade também, pra vocês estudarem em cima dos indígenas, tá? Vocês me mandam lá pelo sistema do WhatsApp. Falou, até mais. Após a pré-história aqui da América, surgiram vários grupos indígenas que ocuparam o território brasileiro. É importante estudarmos esses grupos étnicos para termos um pouco mais de noção de cidadania e conhecermos melhor nossa identidade cultural.
Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial, que pode ser no centro ou não. Além do cacique, que era o chefe da tribo, eles tinham também o pajé, como a figura sacerdotal, que também tinha a função de cuidar da saúde da tribo. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. Os indígenas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tinham Yanderu ou Tupã como a principal divindade. O mal era a designação de um espírito maligno chamado Anhanga. Um panteão de lendas e culturas indígenas surge em todo o território brasileiro. Saci, Caipora, Iara, Curupira são os mais populares. Mas temos outras, como a lenda do Mapinguari. Segundo esta lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari e passariam a habitar o interior da floresta, passando a viver apenas no seu interior sozinhos. Tribos como o Xocleng, da região de Santa Catarina, por exemplo, acreditavam que deveriam quebrar todos os ossos do guerreiro falecido, senão voltaria à vida na figura de um espírito chamado Unyanit-Og, ser fantástico que se diverte em atirar pedras às cabanas durante a noite, com as quais pode chegar a copular, dando lugar ao nascimento de Unyanit-Hung-Og-Jo, filho ou cria de morto, considerado um ser maldito. Os caigangues, que também são oriundos do sul do Brasil e pertencem ao tronco linguístico Macro-G, acreditam que a origem da dança se deu através dos tamanduás, os cacrequins, que na verdade são pessoas transformadas em animais por experiência e sabedoria, pois seriam um dos habitantes mais antigos do planeta. A lenda da mandioca e do guaraná estão ligados ao que consta onde nasceram essas plantas, em lugares onde haviam sido enterrados determinados índios. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes, nas esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. A educação das crianças faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo, aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. Vocês já experimentaram mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica, não é? Pois é, esses alimentos são típicos da cultura indígena. Os índios produzem jangadas, armadilhas de caça, canoa, tudo com coisas da natureza. A cultura indígena está presente. É só observarmos os nomes das cidades, tem vários com nomes indígenas. Nós aqui do Brasil temos 2 troncos linguísticos, o Tupi e o G, o Tapuia. Se observarmos em nossas cidades brasileiras, muitas delas têm origem do Tupi-Guarani. É o mesmo, Barão do Pirapora. O Pirapora significa onde o peixe salta, ou cheio de peixe. Pira significa peixe, como Piracicaba, que é a terra onde os peixes se juntam. Sorocaba. O caba pode significar terra ou lugar. Por isso podemos dizer que Sorocaba significa terra rasgada. Tapiraí. Tapira é anta. Aí é rio, portanto chamam-se Rio das Antas. Itapuã pode ser chamado Pedra Erguida, sendo que Ita é pedra. No Tupi, Puã pode ser considerado erguida. Assim como a madeira que deu nome ao nosso país, o pau-brasil, é chamado de Ibirapitanga, sendo Ibirá pau e Pitanga vermelho, pau vermelho. Antigamente também era chamado aqui, os tupinambás, eles chamavam o Brasil de Pindorama, que pode ser traduzido como a terra dos papagaios. Os tupinambás eram a maioria dos indígenas que dominavam a costa leste brasileira. Em 1500, na expedição cabralina, segundo a carta de Pero Vaz e Caminha, indicam os primeiros contatos dos europeus com os índios brasileiros. Primeiro, quando Nicolau Coelho aproximou-se da costa no sul da Bahia, onde ocorreu um contato cauteloso. O português dá o seu gorro ao índio e ele o retribui com um arco. Mais tarde, Pedro Álvares Cabral analisa e estuda o comportamento de 2 índios após serem levados até a nau Capitânia.
Ali mostram um papagaio e um dos índios aponta para a terra como se mostrasse que lá também tinha um desses. Ao mostrar um carneiro, eles não demonstraram nenhuma surpresa. Experimentaram vinho e peixe cozido, até que um deles se aproximou e apontou para o medalhão de Cabral, e em seguida apontou para a terra, como se lá tivesse algo parecido. Os portugueses pensaram que ele se referia a ouro. Retrata-se também a reação dos indígenas, enquanto era ministrada a primeira missa no Brasil. No final da carta, Pero Vaz ressalta a importância de catequizar os índios, que iniciava o processo de aculturação. Alguns anos mais tarde, consta que um português chamado Diogo Álvares Correia chegou ao Brasil como náufrago e teria dado um tiro ao alto como uma arma, e os indígenas o confundiram com o deus Caramuru, o deus do fogo e trovão. Na crença politeísta dos Tupinambás, Caramuru conviveu com os indígenas, casando-se com Paraguaçu e tornando-se o cacique dos Tupinambás. Ele foi fundamental para que os portugueses fundassem Salvador, na Bahia. Em São Paulo, os índios sofreram influência dos portugueses, como a Índia Bartira, que casou-se com um português chamado João Ramalho, e foi considerado o fundador de Santo André, e seu sogro o cacique Tibiriçá. Esse foi um dos principais alicerces para que o jesuíta José de Anchieta conseguisse apoio entre outros caciques e na fundação de São Paulo, em 1554. Anchieta foi um dos principais jesuítas que catequizou os indígenas, promovendo também a aculturação. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Nesse contexto, houve um conflito chamado Confederação dos Tamoios. Os Tamoios eram indígenas da nação Tupinambá, que dominava o litoral norte de São Paulo, até o Rio de Janeiro. Os índios reuniram-se com o apoio dos franceses para tentar expulsar os portugueses do Brasil. Cunhambebe era o chefe supremo dos Tamoios. Diziam que ele era dotado de grande força física e destemido. Era ele quem liderava todas as aldeias desse território. Cunhambebe era muito grande, ele tinha força descomunal, coragem sem igual e dureza e ferocidade incomuns. Antropófago, gabava-se de ter comido centenas de inimigos. O seu maior prazer era causar terror e seus contrários, Nunca perdoou um português. Eu prefiro passar fome se não tiver um prisioneiro para o meu banquete. Cunhambebe foi o cacique descrito nas aventuras de Hans Staden, um aventureiro mercenário alemão que ficou horrorizado com as práticas de antropofagia dos Tupinambás. Vai um churrasquinho aí? Enfim, a presença dos portugueses era considerada ofensiva pelos valentes caciques, e sobretudo por Cunhambebe, por causa da ação violenta contra os Tupinambás, separando as famílias e causando mortes e escravidão entre os indígenas. Na língua dos Tupinambás, tamuia quer dizer o avô, o mais velho, o mais antigo. Por isso, a Associação dos Chefes chamou-se também a Confederação dos Tamuias, que os portugueses transformaram em Confederação dos Tamoios. Cunhambebe foi eleito chefe e, junto com Pindobuçu, Coaquira, Araraí e Aimberê, declarou guerra aos portugueses. Em 1563, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta foram para Iperuígue, em Ubatuba, com a missão de pacificar os índios. Como os tamoios desconfiaram da palavra dos portugueses, Anchieta tornou-se refém por vários meses. Um dia, porém, eis que apareceu uma canoa com o filho do cacique Pindobuçu, o jovem Paranaguaçu, que tinha um ódio dos portugueses. Ao avistar os jesuítas na praia, passou a avançar contra eles pela praia. Os dois jesuítas saíram em disparada até a cabana de Pindobuçu, onde eles guardavam um pequeno altar. Os jesuítas passaram a rezar de joelhos e no momento em que Paranaguaçu alçou o tacape, algo deu errado. O jovem índio sofreu uma espécie de derrame, o que o impediu de assassinar os padres. Após inúmeras negociações, em 14 de setembro de 1563, a comissão voltou com a notícia do acordo. Os portugueses prometeram que não escravizariam mais os Tupinambás no litoral e esses, por sua vez, não atacariam as vilas e fazendas. Esse momento foi conhecido como a Paz de Iperuígue. O interessante é sobre os Guaranis, grupos indígenas que dominaram o sul do Brasil. Eles eram de origem das tribos chamadas Caribés, que eram comuns na região norte, inclusive na floresta amazônica. Eram conhecidos por serem grandes domadores de cavalos.
Consta que quando Pinzon atravessou o norte do país em suas embarcações, avistou às margens do rio os índios cavalgando. Ao verem os cabelos compridos, pensaram que fossem guerreiras amazonas, como na mitologia grega. Por isso chamaram o rio de Rio Amazonas, ou Rio das Amazonas. Olha, capitão, são guerreiras amazonas! Nossa, que legal, vamos dar o nome de Rio Amazonas. Enfim, esse grupo de índios caribés saíram da região norte e foram até o sul do Brasil, onde continuaram a doma de cavalos e mulas selvagens, em especial a doma de moares chucros. Os espanhóis dominaram a região dos 7 povos das Missões, a oeste do Rio Grande do Sul, onde passaram a catequizar os guaranis. A questão é que passaram a exigir vestimentas como enormes batinas aos índios, e esse tipo de roupa atrapalhava na lida com os cavalos. Portanto, os índios guaranis passaram a rasgar as tiras e amarrar sobre o corpo, que formava assim até mesmo um tipo de vestimenta que deu origem aos termos de farrapos. No século XVIII, a região estava sob disputa entre a Espanha e Portugal. O Tratado de Madrid, de 1750, havia posto a área à disposição de Portugal, em troca da colônia de Sacramento, no Uruguai. Assim, a saída dos jesuítas espanhóis ali ficou decretada, mas esse tratado gerou conflitos. Nem padres nem índios queriam abandonar suas tradições, nem os portugueses queriam abandonar o Sacramento. Houve uma série de confrontos armados que culminaram na Guerra Guaranítica, que deixou um rastro de destruição e sangue que abalou as estruturas do sistema missioneiro. O chefe indígena Sepete Araju, líder das forças missioneiras, tinha sido alferes do exército espanhol. Estava habituado ao convívio com os europeus. Seu nome cristão era José, ele sabia ler e escrever, possuía treinamento militar e exercia grande influência sobre os comandados. Os guaranis foram conseguindo muitas vitórias, mas no final de 1755, a maré da guerra começou a mudar. A 7 de fevereiro, após uma série de derrotas, cerca de 1.500 guaranis foram dizimados na Batalha de Caemboaté e Sepete Araju morreu em combate. A partir desse momento, a história e lenda se confundem. O capitão indígena se tornou herói popular. Sua obstinada resistência foi sintetizada numa frase que provavelmente ele nunca pronunciou: "Esta terra tem dono". Como o corpo do bravo guerreiro não foi encontrado no campo de batalha, espalhou-se a crença que ele subiria aos céus. Surgiu assim a veneração a São Sepé, um santo não reconhecido pela Igreja Católica, mas que dá nome ao município no Rio Grande do Sul. O governo procura fazer as demarcações de terras indígenas. A maioria delas encontra-se na região norte. Ocorrem conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. O índio no Brasil foi idealizado como na obra O Guarani, de José de Alencar, onde Peri era um índio heróico do romantismo. Mas enfim, os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Os indígenas do Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos, que habitam ou habitaram o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país, à época do Cabral, desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência em que os índios em geral foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome, depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco, que foi responsável por parte do despovoamento indígena. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci. Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base cultural brasileira. Não esqueçam que dia 19 de abril é o dia do índio. Mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é dia do índio. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos.
Assim eu vou conseguir mais inscritos.